Amém. Que bom estar com você, pode se sentar. Esse mês é um mês especial porque é um mês da família e a gente naturalmente já vem falando a respeito disso, não é? Nossa igreja tem tido um movimento muito forte em relação às coisas espirituais e isso envolve muito a sua casa, a sua família, a sua vida com Deus. E eu trouxe hoje um texto que falou muito ao meu coração nessa manhã, especificamente. Eu quero compartilhar com você Isaías capítulo 32, versículo 18. Você pode abrir sua Bíblia. É um texto bem conhecido de nós e eu quero compartilhar com você Isaías capítulo 32, versículo 18. Todos acharam aí? Amém? Está ali na tela. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim o texto: E o meu povo habitará em morada de paz, em moradas bem seguras e em lugares quietos de descanso. O meu povo habitará em morada de paz, em lugares seguros, em lugares quietos e de descanso. Será que a sua casa ela reflete exatamente o que nós acabamos de ler? A sua casa hoje ela é um lugar seguro, um lugar de descanso, um lugar quieto, um lugar de mansidão, um lugar de paz, o lugar onde você tem as suas energias renovadas. A sua casa é uma casa de paz, uma casa de oração, o lugar aonde Deus realmente habita, aonde as pessoas que visitam você possam sentir a presença de Deus na quietude, na segurança e no descanso. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, ele carrega uma forte promessa. Porque essa forte promessa, Deus chama para si o cuidado de um dos seus maiores bens, e um dos maiores e preciosos bens que é a família. A nossa família é um bem precioso para Deus. Ele usa um pronome pessoal de posse aqui no texto, e ele diz assim: o meu povo, a minha família. E família não é outra coisa, senão povo de Deus. Se você é povo de Deus, você também é família de Deus. Família é uma construção de Deus em sabedoria e amor. Provérbios capítulo 24, verso 23 diz assim: com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Família não é uma invenção, meu irmão e minha irmã, do acaso. Família não é uma montagem de Lego que qualquer pessoa pode manipular de qualquer maneira. Família é algo santo, é algo sagrado. Família é criação de Deus. Malaquias capítulo 2, versículos 16, o profeta diz: tenham bom senso, não sejam infiéis. Quem não zela pela família é insensato e é infiel, segundo esse texto. Ainda em Efésios capítulo 5, versículo 16 e 17, diz o seguinte, na visão do apóstolo Paulo: porque os dias são maus, portanto não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para a sua família hoje? Quais são os detalhes que precisam ser acertados, as arestas que precisam ser aparadas dentro da sua casa? Se você não sabe, busque discernimento no Senhor. Vivemos dias maus para a família. Esses dias maus, eles nos fazem sermos pessoas desconfiadas. A cada dia que passa, nós vemos um mundo mau, um mundo que anda segundo a cartilha do maligno.
algumas manchetes que se relacionam ao mundo estão servindo a Satanás. O apelo para a desconstrução do conceito espiritual da família é muito forte e os argumentos são muito sutis e apelativos. Cada um de nós, como crentes em Jesus, como família de Deus, nós precisamos ter cuidado e ter sabedoria e ter discernimento para a gente poder saber realmente o que é bom e o que é ruim. E às vezes o que é ruim vem disfarçado com uma cara de que é uma coisa muito boa. E a gente precisa desconfiar dessas coisas e pedir ao Espírito Santo sabedoria suficiente para a gente poder discernir o que é bom e o que é ruim. Nunca se esqueça que você ainda vive num mundo dominado pelas trevas espirituais. 1 João capítulo 5, versículo 19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Nunca se esqueça disso. A mídia hoje, sempre com astúcia e sob a direção do maligno, tem montado uma história de vida de sucesso, mas uma história de vida de sucesso solitária, porque o sucesso não pode ser da família, somente do indivíduo. Por isso filhos saem de casa antes do tempo em busca de sucesso. Por isso os casamentos são desfeitos, porque ressignificar a vida e ser bem-sucedido não combina com vida em família e com casamento. Ouvi pessoas de sucesso, algumas vezes dando entrevistas na televisão, dizendo que o casamento deu muito certo, mas só dá muito certo quando cada um decidiu morar em casas separadas. Isso não é o projeto de Deus para a nossa família, para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua integridade espiritual, não é. Isso é a mídia, isso é a moda, isso é disfuncional, isso é frágil, isso é vulnerável, não é o padrão de Deus. Tudo que Deus faz é simples, tudo que Deus faz é pleno, tudo que Deus faz é seguro, tudo que Deus faz é perfeito, tudo que Deus faz Ele entrega, não precisa de fazer força. Tudo o que Deus faz, Ele faz para beneficiar a sua criação. A maravilha da sua criação, sabe quem é? Você. E por isso Ele entrega para você. Porque o sentimento de Deus é o sentimento paternal. Aí você pode dizer assim: eu sou um filho amado do Pai. Eu sou um filho abençoado do Pai. Eu sou um querido, eu sou uma querida do Pai. E tudo que eu preciso como filho, o Pai supre. Amém? Seu filho precisa fazer alguma força para ele ter roupa, seu filho precisa fazer alguma força para ele ter comida boa, seu filho precisa fazer alguma força para ele ter a segurança, a sua segurança. Geralmente, lá em casa, quando tem algum barulho, alguma coisa, primeira coisa que acontece, a maioria dos homens aqui vão concordar comigo, a maioria de vocês dormem do lado da cama que fica de frente para a porta, não é verdade? Ah lá, vocês estão rindo porque é verdade. Isso é coisa de homem. Quando faz um barulho, alguma coisa, a primeira coisa que faz, você já levanta, abre a porta. Qual é o primeiro lugar que você vai? No quarto das crianças. Sabe por quê? Porque isso é zelo, isso é proteção de pai. Se eu e você fazemos isso, imagine Deus como Ele não vai fazer com você. O texto aqui nos diz que o povo de Deus habitará em moradas de paz. O texto nos diz que o povo de Deus habitará em segurança. O texto nos diz que o povo de Deus habitará em descanso. Por que você não tem descansado? Qual é o motivo pelo qual você vive estressado e preocupado? Dentro dessa perspectiva, eu queria, junto com você, refletir a respeito de alguns pontos cruciais para que eu e você tenhamos uma família espiritualmente sólida na presença de Deus. Primeira coisa, para que o seu lar ele seja seguro espiritualmente,
estabeleça paz no seu lar. Estabeleça paz no seu lar. Diga assim: minha casa é casa de paz. Minha casa é casa de paz. A paz é um dos pilares fundamentais de um lar espiritualmente protegido. Devemos buscar a paz em nossos relacionamentos familiares, evitando os conflitos desnecessários e promovendo reconciliação. A paz em casa reflete a paz que temos em Jesus. Jesus diz assim: deixo-vos a minha paz vos dou, não dou a vocês como o mundo a dá, porque o mundo é de quem? Do maligno. A paz de Jesus é a paz do céu. E o céu, quando a gente entende que vem a paz de Jesus, o céu entra na nossa casa. Porque céu é lugar de paz, não é lugar de tribulação. E se a sua casa não é casa de paz, é lugar de tribulação, então não é céu. Então não é morada de Deus. Então não habita o Espírito Santo. Então a direção não é do Pai. Promova, sim, um ambiente de diálogo aberto e honesto na sua casa. Encoraje a prática do perdão. Resolva os conflitos com amor e compreensão. Às vezes a dureza do seu coração está impedindo um agir e um mover de Deus na sua casa, na vida do seu filho rebelde, na vida lá do seu marido trancado, na vida lá da sua esposa amargurada. Libera perdão. Compreenda, resolva os problemas de forma espiritual. Nunca seja ingênuo diante das trevas espirituais. Somente agindo com discernimento espiritual você vai desfrutar de uma vida saudável nesse mundo. O bom senso guardará e o discernimento protegerá. Provérbios 2:11. Provérbios 1:5 diz: quem tem discernimento obterá orientação. O discernimento que o Espírito Santo quer nos dar, seja para nós, ou seja, para a nossa família, vem de Deus, porque é algo espiritual. Seja agente de pacificação na sua casa, seja promotor da paz, seja o embaixador da paz. Ainda que você esteja errado, prefira caminhar o trajeto feito pela paz. Crie para seus filhos um ambiente de paz. Existem lugares, lares, que onde os filhos, eles são ali, achacoalhados, porque os pais, eles não se entendem, eles gritam um com o outro, falam muito alto, então o ambiente, ele fica crítico, ele fica caótico, e isso reflete no emocional de cada criança. Pense nisso. Repreenda o vício da agressividade. Vício da agressividade que você tem quando você fala, agressivo no falar, faz uma pergunta, responde torcido, responde de lado, qualquer pergunta que se faz, não pode conversar direito. Tire da sua vida o vício da agressividade quando você gesticula. Existem gestos que são afrontosos, existem gestos que são de dar medo nas outras pessoas. Pare com isso. Pare com o vício da agressividade quando você quer manipular pessoas do seu jeito, quando quer manipular situações, quando quer manipular circunstâncias. Pare com isso, porque a sua casa precisa ser uma casa saudável, um lugar de oração, de adoração, de movimento do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Quebra todo o vínculo com a sua velha natureza espiritual. A palavra de Deus diz: eis que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez. O velho homem não pode ressuscitar, mata ele de uma vez. Josué capítulo 24 e 23, Josué, ele coloca isso diante do povo e ele confronta todo tipo de arrogância e de idolatria no meio do povo de Deus. Ele diz assim: vocês são testemunhas contra vocês mesmos,
que escolheram servir ao Senhor. E eles disseram: somos. E Josué diz para eles: agora então joguem fora os deuses estranhos, o que estão com vocês, e se voltem de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Às vezes nessas coisas que você faz, que você fala, essa sua velha natureza são deuses estranhos, joga isso fora. Eu sou desse jeito, eu fui criado assim, eu não posso mudar, eu tenho aí uma opinião, uma palavra. Jogue esse ídolo fora em nome de Jesus. Isso não é para você, não é o que Deus tem para você. Deus me trouxe aqui para dizer para você o seguinte: decida ser o herói da sua casa. Decida ser a heroína da sua casa. Está nas suas mãos. Sua casa precisa ser uma casa conhecida como casa de paz. Que coisa boa é chegar em casa. Que coisa boa receber uma visita. Esses dias a gente recebeu uma visita e foi exatamente assim que a pessoa descreveu. Que lugar diferente. Que paz a gente sente dentro desse lugar. E eu disse assim: é a presença de Deus. Vem aqui, vamos orar junto agora. E eu fiquei motivado para orar. Eu fiquei motivado para agradecer. Eu fiquei feliz porque o ambiente todo refletia isso: paz, descanso, sabe? Coisa boa, é isso. Segunda coisa, proteja seu lar das influências negativas. Meus irmãos, vivemos num mundo onde há crentes que ignoram e generalizam a batalha espiritual. 1 Coríntios 10, 23, o apóstolo Paulo diz à igreja assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Pastorei uma igreja durante 17 anos. Uma vez eu fui na casa do irmão, me convidou para ir lá, para falar alguma coisa, conversar. Ele abriu a geladeira dele e me mostrou lá o que ele tinha dentro da geladeira. Olha aqui, pastor, o que eu comprei? Cerveja sem álcool. O que o senhor acha? Para que me perguntou isso? Falei: não acho nada, na minha geladeira não entra. Mas por que não? Olha só, abusado, né? Falei: porque isso não me edifica. Esse tipo de coisa faz a gente lembrar da vida anterior. Eu vou falar um negócio para você, segura isso que eu vou falar para você. Lá no livro de Juízes fala sobre Sansão. Sansão, ele passa num lugar, ele rasga o leão no meio. Aí quando ele rasga o leão, Deus fala assim: enterra. Ele não faz o que foi dito, e ele sai dali. Depois de muitos dias ele volta, e dentro daquele leão rasgado, tinha lá um favo de mel. Ele foi lá naquele favo de mel, ele se lambuzou com mel. Sabe o que aconteceu com a vida de Sansão? Você já conhece a história. Qual é a moral dessa história? Não toque no leão que você já matou. Você não vai entender, mas agora você vai entender. Uma vez eu era de uma igreja e um homem que ficou durante muito tempo dentro do tráfico. Ele disse: eu sou a pessoa mais certa e indicada para ir lá evangelizar todos aqueles viciados que estão lá naquele lugar. E ele foi lá, tinha boa palavra. Sabe o que aconteceu? Voltou para o leão que matou. Voltou para as drogas. Entendeu? Antigamente vivia na prostituição, mas eu vou lá, no lugar de prostituição. Não vai lá voltar a mexer no leão que você matou. Devemos ser vigilantes, seletivos quanto ao que a gente permite entrar dentro da nossa casa, seja através das redes sociais, das amizades,
palavras de maldição, palavreado chulo dentro de casa, e até coisas que você ganha de terceiros que foram consagradas a ídolos pagãos e você não sabe. Cuidado. Cuide, para que você não dê legalidade para Satanás atuar na sua vida e na vida da sua família, nas pequenas coisas. Efésios 4:27 diz o seguinte: não dê lugar ao diabo. A expressão aqui, não dê lugar, é topos, refere-se a lugar, localidade, pedaço de terra, aspectos físicos. Aonde pode estar este lugar? Na sua casa, no seu casamento, nas suas palavras, no coração, no relacionamento sexual, no namoro, nos negócios, na TV, na internet, na sociedade, na decoração que você tem na sua casa, nos objetos, imposto de renda, nos hábitos. Meu irmão, escuta aqui o que eu vou falar para você. Uma casa desorganizada, suja, cheia de coisas quebradas, não podem ser lugar de paz e lugar de descanso. Vou falar com você e vou mexer. Você, quando vai comer, às vezes você pega aquela colher toda, sabe como é que é aquela colher? Aí você tem aquela prataria e você guarda. Aí quando chega alguém de fora, você honra alguém de fora e não honra alguém da casa. Você não usa, você não usufrui, você não descansa. A falta e a escassez às vezes estão no ambiente. Eu ouvi certa vez a respeito de uma família de crentes, e eles estavam com um problema financeiro muito grande, eles eram muito bem sucedidos, aí foram lá fazer um momento, pastora Patrícia, de libertação com eles, e não descobriam onde estava o problema. Escuta essa, aí em dado momento, no momento da oração, não é? A pessoa ficou lá, endemoniada, olha só, e o demônio falou assim: eu não quero sair dessa casa, porque eu vivo lá na cumieira onde tem gordura, na sujeira. Meu irmão, depois que eu ouvi isso, Josi estava ouvindo comigo também, a gente nunca mais deixou uma louça para o outro dia. Eu vejo a louça lá, eu lavo rapidinho, ela vê a louça, ela lava rapidinho. Sujeira, desorganização, lugar sujo. Aí você vai falar assim: pastor, mas eu não tenho muito dinheiro para fazer uma limpeza. Quanto é que custa um detergente? R$2,30, R$3. Quanto é que custa uma água sanitária para fazer higiene, para limpar toda a impureza? Olha aqui que eu vou falar para você. Na hora que as pessoas lá no Velho Testamento iam para ofertar, para sacrificar, tudo tinha que ser purificado. E o seu lar, ele precisa ser purificado, porque lá habita também o Espírito Santo de Deus. E o pastor está puxando a orelha. Não estou puxando a orelha, eu quero que você viva bem, eu quero que você coma bem, eu quero que você seja feliz, em nome de Jesus. É o desejo dos pastores dessa igreja, do pastor Zé Mauro, para você. Deus criou primeiro um ambiente para o homem morar e deu a ele o nome de jardim. Deus não criou o homem para viver e deu a ele um lugar chamado mata. Jardim é o lugar, porque jardim é bonito, é adornado, é cheiroso, é organizado. É isso que Deus quer para você. A falta e a escassez às vezes estão dentro do ambiente e você não se dá conta disso. Mata é lugar de sujeira, é um ambiente impuro, é um local impuro. Limpe a sua casa de tudo que for negativo, amém? Satanás adora o negativo, o diabo se alimenta de coisas negativas, o diabo se alimenta de pessoas negativas, o diabo se alimenta de locais e ambientes negativos. Cuidado com quem você leva para a sua casa, porque pode intoxicar o seu lar.
Não faça amizades que vão trazer algumas coisas difíceis para você resolver dentro da sua casa. A sua família é mais importante. O ambiente precisa ser limpo, santo, purificado. Está escrito: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. É batalha espiritual mesmo, irmão. Terceira coisa, dependa da oração e do poder do Espírito Santo. Aleluia? Dependa da oração e do poder do Espírito Santo. A oração é a nossa linha direta com Deus. É uma poderosa ferramenta de proteção espiritual, não abra mão disso. Nós devemos orar uns pelos outros, pedindo pela intervenção de Deus em nossas vidas e das nossas famílias. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos fortalece, o Espírito Santo nos capacita, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos revela. O Espírito Santo nos fortalece na nossa caminhada com Deus. Cubra, meu irmão, seu filho, sua filha com oração. Dê proteção especial aos seus filhos devido à maior vulnerabilidade deles ao mundo. Não existe uma noite sequer que a gente durma em nossa casa sem antes orar com eles. E quando a gente não os vê para orar junto de nós, nós vamos lá e a gente põe a mão na cabeça e diz: Senhor, abençoa em nome de Jesus, protege, livra do mal, dá sabedoria para lidar com as coisas, acampa os teus anjos ao redor dele quando não tiver nenhum de nós junto dele. Crianças são os primeiros alvos, porque são mais inocentes e mais frágeis. Não se enganem. Veja o que o seu filho tem visto na rede social, na internet. Às vezes a gente lá querendo fazer alguma coisa e quer ficar um pouco mais desocupado e quer acalmar a criança, dá o celular e ele fica jogando e ali ele vai entrando num mundo perigoso. Em nome de Jesus, dê atenção ao seu filho. Dê atenção à sua filha. Se ele falar com você, se ele quiser a sua atenção, você para tudo e você olha no olho dele. E diga para ele: sim, meu filho. Se não puder atender, sim, meu filho, papai agora não pode atender. Daqui a pouco eu falo com você. Não precisa ter a síndrome da agressividade. Sai daqui, menino, você não respeita. Entrando na conversa de adulto, não é assim. Eu sou educador e eu sei como é que funciona. Pelo menos imagino a cabeça dos adolescentes, das crianças. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham hoje, pois, a vida, para que vocês vivam, tu e a tua semente, os seus filhos. Zele pela aliança com os seus filhos. O que fazer para proteger a sua casa das trevas espirituais? O que fazer? Tome uma posição diante do mundo espiritual, é isso que você tem que fazer. Tomar uma posição, ser firme, jejuar, orar, interceder, não abrir mão dos seus valores, não abrir mão daquilo que Deus entrega para você cuidar. Também diz aqui, palavra de Deus: se porém não lhes agradar servir ao Senhor, Josué 24:15, escolham hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. E você vai decidir hoje a quem você vai servir. Ou vai deixar isso para a religião, ou vai deixar isso para a tradição, ou vai deixar isso para o seu orgulho, ou vai deixar isso para as suas ideias pré-concebidas. Você vai escolher, ou você vai escolher
o tempo. O tempo faz a sua parte. Tome uma posição. Você não pode vencer enquanto estiver jogando pelo empate. Josué 24:14, Josué ainda diz: agora temam ao Senhor e o sirvam com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Meu irmão, trate seriamente o pecado na sua casa, ou na sua vida, ou aonde você trabalha. Trate as pessoas com mais amor, mas seja firme. A única coisa que enfraquece o crente e fortalece o diabo é o pecado. Estamos em meio a uma guerra espiritual da carne contra o espírito, e só vence quem nós alimentamos. Só fica mais forte quem a gente alimenta. Quem você tem alimentado mais, o espírito ou a carne? Quando a Bíblia fala de espírito e alma, que a espada, ela divide, alma é o que eu tenho de sentimento e pensamento, espírito é o lugar onde Deus fala. Deu para entender? O espírito é o lugar aonde Deus age, é aonde Deus fala. Se você alimenta muito a alma, então o espírito fica sem alimento, e você não pode ouvir a direção de Deus. As coisas são sérias e você pode vencer isso. Você nunca poderá fazer isso sozinho, porque um homem só é forte quando se deixa dominar pelo Espírito Santo de Deus. Quando você se deixar encher do Espírito, você vai colocar o pé nas águas e vai andar. Meus irmãos, eu tive 2 experiências com milagres em menos de 15 dias. Coisas que foram respostas de oração, coisas que não estavam lá na minha agenda, coisas que eu não tinha decidido, mas coisas que eu cheguei diante de Deus, eu disse: Deus, eu preciso e tenho necessidade, eu não tenho de onde tirar, e Deus foi lá e toma, meu filho, é teu. Senhor, mais uma vez eu estou precisando e eu não tenho, não fui eu que criei isso. Toma, meu filho, porque eu sou teu pai, porque eu te amo e porque você me buscou. É só pedir. Cuidar da proteção espiritual do nosso lar é uma responsabilidade que devemos levar a sério. Isaías 32:18 é uma pintura, e eu vou relembrar você: Deus nos promete que seu povo habitará em moradas de paz, moradas seguras, moradas de descanso. Eu estou falando aqui, eu imagino que você deve estar refletindo a respeito da sua casa. E eu sei que o Espírito Santo mexeu com você. Eu sei que Deus quer fazer algo muito especial na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento, aonde você mora. Malaquias 3:18 tem algo que eu carrego há muitos anos, diz assim: então vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o que serve a Deus e o que não o serve. Quando a gente estabelece paz dentro de casa, quando a gente protege o nosso lar das influências negativas, quando nós dependemos da oração e do Espírito Santo agindo na nossa vida, aí nós temos sim uma morada de paz, uma morada segura, uma morada de descanso. Quando criamos um ambiente de descanso, estamos ensinando os nossos filhos também a ser agentes e embaixadores da paz, porque são princípios bíblicos. Então nós estaremos construindo um lar onde as promessas de Deus se tornarão realidade. Que Deus abençoe cada um de nós, as nossas famílias, e que nós possamos viver em moradas de paz, moradas de segurança, sob a proteção do Espírito Santo. O desejo do meu coração é que você tenha na sua vida tudo aquilo que é digno que o Senhor tem para você. Não desista de orar, não desista da sua família, não cesse de lutar. Pastor, eu não aguento mais, está chegando. É quando você está cansado e você pensa que tudo vai ruir, é nessa hora que Deus vai te presentear.
Quando você acha que o diabo já está vencendo, é a hora certa em que o Espírito Santo vai atuar e o diabo vai bater em retirada. É na hora que você não tem mais forças para orar. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. É só crer. Proteja a sua casa, proteja o seu lar.